Bom dia, pessoal, tudo bom? Então, hoje nós vamos fazer a matéria de matemática, a última do nosso livro 1. Nós faremos da página 140 até a página 143, certo? Então, hoje nós vamos falar sobre medida de temperatura. Então, nós utilizamos essa medida de grandeza, né, de temperatura, no nosso dia a dia. Então, quando eu quero escolher uma roupa, se eu vou com uma roupa de frio ou de calor, eu me baseio pela temperatura do tempo. Eu vou assar um bolo, uma torta, um frango, né? Aí eu tô lendo a receita, diz lá, asse um forno pré-aquecido de 200 graus Celsius, né? Se eu estou me sentindo um pouco quente, se eu estou indisposta, eu também coloco um termômetro debaixo do meu braço para medir a temperatura do meu corpo, certo? Então, a medida de temperatura está tão presente na nossa vida que nós nem percebemos, né? No Brasil, para medir a temperatura, usamos como unidade de medida o grau Celsius. Então, toda vez que eu vou ler uma temperatura, eu vou falar graus Celsius, né? Hoje a máxima é de 25 graus Celsius, certo? Considerando que uma pessoa está com febre, quando a medida de sua temperatura é maior que 37 graus. Então, sempre o nosso corpo ele vai ficar entre 35 e 37 graus e meio, graus Celsius e meio. Então, minha temperatura não pode nem elevar mais do que isso. Tem algo estranho com o meu corpo e nem abaixar mais do que isso. Das duas formas eu passo mal. Então, se meu corpo chegar lá 33 graus Celsius, tá? Então, essa temperatura média corporal nossa é essa, tá? De 35 a 37. Aí na página 140 tem um pesquise e é sobre temperatura, tá? E aí são perguntas bem simples que aí vocês vão responder tranquilinho. No geral, as temperaturas são mais altas no verão ou no inverno? No verão, certo? Então, as perguntinhas são bem básicas dessa página 140 relacionada à temperatura. Na página 141, ela nos dá um gráfico, tá vendo? E esse gráfico, ele mostra as temperaturas, né, de uma semana, numa escala de 0 a 18. E o que é azul é a nossa temperatura mínima e o que é verde, a nossa temperatura máxima, tá? Então, ela vai dia a dia colocando o máximo que pode esquentar, né? E o mínimo que vai esfriar, certo? Lembrando, quando eu falo de graus Celsius, eu estou seguindo uma escala de 0 graus, que representa quando a minha água está congelando, e de 100 graus, que eu falo que é o estado de ebulição, ou seja, quando a minha água ela passa daquele estado do líquido para o gasoso, quando ela vira vapor, certo? E aí, prestando atenção nesses gráficos, ele vai dar pra gente 6 questões. São 6 questões bem tranquilinhas. Por exemplo, qual foi a medida de temperatura mínima registrada nessa semana? Em que dia? Vocês vão olhar o gráfico e ver qual foi a menor temperatura e qual foi o dia. B. E qual foi a medida de temperatura máxima registrada nessa semana? Em que dia? C. Em qual dia dessa semana a medida de temperatura máxima foi de 14 graus Celsius? D. Qual foi a medida de temperatura mínima registrada no domingo? E. Qual foi a diferença entre as medidas de temperatura máxima e mínima registradas na segunda-feira? F. Qual foi a medida de temperatura máxima registrada com maior frequência nessa semana? Quantas vezes ela foi registrada? Em quais dias da semana? Então, partindo da observação daquele gráfico de temperatura, vocês vão responder essas 6 questões. Embaixo tem um pesquise. Esse pesquisa eu quero que vocês respondam no caderno de matemática. Então, vocês vão colocar lá o cabeçalho e atividade da página 141. A primeira pergunta é: o que é o processo chamado de aquecimento global?
Então, você tem que explicar o que é o aquecimento global. E a B, que fatores estão sendo responsáveis por eles? Cite 2 deles. Então, na A, vocês vão me contar o que é o aquecimento global. E na B, quais são as causas desse aquecimento, certo? É uma pesquisa simples, vocês vão fazer na internet, tá bom? Na página 142, nós temos o Tecendo Saberes, tá? E aí, ele vai falar sobre a idade de Cabral e de Pero Vaz de Caminha, quando vieram ao Brasil. Então, é um textinho bem curtinho, que vai falar sobre Cabral e Pero Vaz de Caminha. E a partir da leitura desse textinho, vocês vão responder as questões, certo? E na página 143, segue a mesma coisa. É uma carta de Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel, certo? Então, partindo da leitura desse trechinho da carta, vocês vão responder 5 questõezinhas. Esse Tecendo Saberes é bem tranquilo, é bem gostosinho. As questões que vocês vão responder são de adição ou subtração, tá? Então, é importante que vocês leiam essas questões com calma, façam a interpretação, né? Faz tempinho já que vocês não fazem continha de adição e subtração, então tem que ler com calma e fazer as continhas, certo? Então, matemática é isso. Um beijo, qualquer coisa é só me chamar se tiver dúvida. Tchau, tchau!